Se você está aqui, é porque algo deu errado. Você recebeu um aviso. Não foi um sonho comum. Não foi coincidência. Foi um aviso divino. Mas o tempo passou. O relógio continuou correndo. E você não fez nada. Alguns avisos só vêm uma vez na vida. Agora eu preciso te explicar por que isso aconteceu. Trazer lógica, não impacto. Nada disso aconteceu por acaso. Existe um padrão. E quando você entende esse padrão, tudo começa a fazer sentido. A maioria das pessoas recebe um aviso, mas não sabe o que fazer depois. Não é falta de fé, é falta de instrução. Ninguém ensina o que vem depois do aviso. E sem direção, o tempo passa. Nos primeiros momentos, a mente questiona: será que foi real? Será que foi só coincidência? Essa dúvida não vem para te atrapalhar. Ela vem para te proteger. Mas enquanto você duvida, o processo enfraquece. Se isso aconteceu com você, faz sentido. Não significa que você falhou. E não significa que acabou. Se isso aconteceu com você, faz sentido. Não significa que você falhou. E não significa que acabou. Às vezes, você compartilha cedo demais. E nem todo mundo consegue sustentar o que ouviu. Algumas pessoas duvidam. Outras questionam. Outras desacreditam. E isso afeta o processo. Quando a ansiedade entra, a pressa assume o controle. Em vez de esperar, você força o tempo. E forçar o tempo fecha portas. Quando você entende por que perdeu, você entende como não perder de novo.
E é aqui que entra a parte que quase ninguém entende. Porque existe um tempo, e quando esse tempo passa, a porta não fecha devagar. Ela fecha de uma vez. Existe uma razão pela qual quase tudo acontece dentro de um intervalo específico de tempo. Não é coincidência. E não é aleatório. Depois de um aviso, existe uma janela. Essa janela não fica aberta para sempre. Ela começa a se mover assim que o aviso é recebido. As primeiras 72 horas são decisivas. Não porque algo mágico acontece nelas, mas porque elas definem a direção. Nas primeiras 24 horas, o que decide é a atenção. Entre 24 e 48, o que decide é a consistência. Entre 48 e 72, o que decide é a postura. Quando esse tempo passa, a porta não fecha na hora. Ela começa a resistir. E quanto mais o tempo avança, mais esforço é necessário depois. É por isso que entender esse tempo muda tudo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Agora vem a parte mais importante. Porque entender o tempo não muda nada. Se você não souber exatamente o que fazer dentro dele,
E é isso que separa quem apenas recebe um aviso de quem realmente consegue atravessar a janela. Presta atenção agora. Agora é importante deixar algo muito claro. O que eu vou te explicar aqui não é um ritual, não é uma fórmula e não funciona no automático. Existe um protocolo, mas ele só funciona quando existe postura. Fé sem atenção não ativa nada, e atenção sem responsabilidade vira só expectativa. O protocolo das 72 horas. Não é sobre fazer mais coisas. É sobre fazer o que precisa, no tempo certo. Essas 72 horas não são iguais. Cada parte tem uma função. Existe um momento de receber, um momento de sustentar e um momento de não interferir. Quando a ordem é respeitada, o processo flui. Quando a ordem é quebrada, nada se ativa. A maioria das pessoas faz alguma coisa, mas faz fora de hora. Corre quando deveria esperar. Fala quando deveria silenciar. Força quando deveria sustentar. E depois acha que não funcionou. Não é falta de fé, é falta de direção. Existe um tempo em que agir atrapalha. E existe um tempo em que não agir bloqueia. O protocolo existe para evitar esses dois erros. Uma das partes mais importantes é o silêncio. Silêncio não é ausência de fé, é prova de confiança. Outra parte essencial é a atenção. Perceber sinais, mudanças sutis, movimentos pequenos. E talvez a parte mais difícil é a postura. Não contar para todo mundo. Não buscar confirmação externa. Não tentar acelerar. Quando a postura está errada, mesmo a fé correta não ativa nada. Existe um motivo pelo qual eu não posso explicar tudo aqui. Não é mistério, é responsabilidade. Algumas etapas precisam ser seguidas com atenção. E fora de contexto, elas podem ser feitas do jeito errado. O que eu posso te dizer agora é que o protocolo existe. Ele é específico e ele respeita o tempo. E antes de qualquer coisa, você precisa entender que fazer menos, do jeito certo, é melhor do que fazer muito, do jeito errado. No próximo momento, eu vou te explicar o que acontece quando a janela começa a se mover. E como reconhecer se o processo está ativo ou se algo está sendo bloqueado. Mas agora, presta atenção nisso. Nada nesse processo funciona na pressa. Existe um momento em que você não vê nada acontecendo, mas algo já começou a se mover. E se você não souber reconhecer isso, você pode desistir, exatamente quando estava funcionando. Agora eu preciso te mostrar quais são os sinais. Antes de eu te mostrar qualquer sinal, eu preciso corrigir uma expectativa. Quando algo começa a funcionar, na maioria das vezes, não começa com algo grande. Quem espera impacto imediato quase sempre perde o processo.
O primeiro sinal nunca é externo, é interno. Você começa a sentir uma calma estranha, mesmo sem motivo aparente. Isso não é distração, é alinhamento. O segundo sinal é que a urgência diminui. Aquela sensação de eu preciso resolver agora começa a perder força. Quando isso acontece, não é desistência, é confiança. O terceiro sinal é o silêncio ao redor. Pessoas que opinavam param de falar. Problemas que faziam barulho ficam quietos por um tempo. Isso não é ausência de movimento, é preparação. O quarto sinal são pequenas confirmações. Nada espetacular, nada que você possa mostrar para convencer alguém, mas o suficiente para você saber que não está sozinho no processo. O quinto sinal é quando você para de tentar controlar. Você continua atento, mas não ansioso. Quando esse ponto chega, o processo normalmente já está ativo. Se você percebeu um ou dois desses sinais, não tente acelerar nada. Apenas continue presente. No próximo momento, eu vou te mostrar o que pode interromper esse processo, mesmo quando ele já começou. Se você reconheceu esses sinais, é porque algo já começou a se alinhar. Mas existe um ponto em que muitas pessoas erram. Não por mal, mas por desconhecimento. E esses erros podem interromper tudo. Agora eu preciso te mostrar o que não fazer. Se tudo o que eu te mostrei até agora está funcionando, então essa parte é tão importante quanto as anteriores. Porque existem erros que não parecem erros. O primeiro erro é contar para alguém. Não porque a pessoa é má, mas porque ela não está no mesmo estado. Quando você compartilha cedo demais, você transfere peso. E peso interrompe processo. O segundo erro é tentar acelerar. A mente entra na frente e tenta ajudar. Mas o que parece ação, na verdade é ansiedade. E ansiedade quebra alinhamento. O terceiro erro é buscar confirmação fora. Opinião, sinal, prova. Quando você precisa provar, é porque deixou de confiar. E confiança é parte do processo. O quarto erro
é reclamar do tempo. Pensar que está lento, que nada está acontecendo. Mas reconstrução sempre leva mais tempo do que construção. O quinto erro é tentar repetir tudo do zero. Esse processo não funciona na insistência. Ele funciona na continuidade. Se você evitar esses erros, você não precisa fazer mais nada. Só manter presença. No próximo momento, eu vou te mostrar. Quanto tempo isso costuma levar? E o que esperar daqui para frente? Se você chegou até aqui e evitou esses erros, então o processo continua ativo. Agora a pergunta muda. Não é mais se, é quando. E entender o tempo é o que evita frustração e desistência. Quando as coisas começam a se alinhar, a maior armadilha é transformar tempo em cobrança. Tempo não é atraso, é parte do processo. Não existe um prazo fixo, porque o que está sendo reorganizado não é só o externo. Existem ajustes internos, circunstâncias, pessoas, decisões. Forçar prazo costuma quebrar alinhamento. Ainda assim, existem padrões. Na maioria dos casos, os primeiros movimentos acontecem em semanas, não como resultado final, mas como sinal de ajuste. A consolidação costuma levar mais tempo. Durante esse período, seu papel é simples: não interferir, não comparar, não cobrar. Apenas manter postura. Existe um sinal claro de que você está no ritmo certo. A ansiedade diminui, mesmo antes do resultado. Quando isso acontece, normalmente, o processo já está avançado. Se você chegou até aqui e entende o papel do tempo, então você não precisa fazer mais nada. Apenas continuar presente. No próximo e último momento, eu vou te mostrar como encerrar esse ciclo da forma correta. Se você entendeu o tempo e manteve a postura, então esse ciclo está completo. Agora não é sobre fazer mais, é sobre encerrar da forma certa. E é isso que eu vou te mostrar agora. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já mudou. Não necessariamente fora, mas dentro. Você não precisa acreditar em tudo. Não precisa concordar com tudo. O que importa é que você mantenha a postura. Agora, se você sente que precisa,
de algo mais estruturado, algo que você possa consultar com calma. Eu organizei tudo isso em um material escrito, não como promessa, mas como referência para quem prefere ler, revisar e seguir no próprio ritmo. O link está aqui embaixo. Sem obrigação. Assista de novo se quiser. Ignore se não fizer sentido. Processo continua, independentemente disso. Obrigado por ficar até aqui. Cuide da sua postura. Respeite o tempo e siga